Nós estamos passando por um momento, um período muito difícil. Existem muitas pessoas que estão em pânicos, síndromes, depressão, pessoas deprimidas, pessoas que estão surtando. Eu entendo que nós, como igreja, sempre tivemos que orar, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que orar, que nós temos que ter uma vida de oração. Mas acredito que esse momento seja um momento em que temos que orar mais. Não que não tivéssemos antes, mas precisamos. E nós acreditamos que a oração ela pode mudar as circunstâncias dessa vida. É verdade. Nós temos que orar. Eu quero compartilhar um texto que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, no versículo de número 6. É compartilhar o que Deus tem falado ao meu coração através desse versículo, que lá está escrito assim: Tu, porém, quando entrares no teu quarto, fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aqui nessa fala de Cristo com seus discípulos, estava ali ensinando-os, orientando-os como que eles deveriam orar, uma certa maneira. Existem várias maneiras que você pode estar orando e buscando a Deus, mas ali ele diz assim: Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. É muito interessante entrar no quarto. Parece que essa palavra entrar no quarto, parece, e ela pode ser entendida dessa forma: entrar no quarto. Pode ser entrar na sua casa, ou eu na minha casa, entende? Entrar no meu quarto e eu fechar a porta. Entende? Pode ser na minha casa, mas pode ser também em espírito, pode ser também no meu coração. Eu posso estar orando em espírito, sem as pessoas perceber que eu estou orando. Também pode. Tá certo? Eu posso orar em espírito. Eu posso estar andando na rua em espírito, orando, buscando a Deus. Em secreto. Porta fechada. Em secreto. Porta fechada. A oração é um momento muito importante. A oração, ela é... O que Deus falou ao meu coração sobre esse texto é que a oração é um momento que ninguém pode nos interromper. Ninguém pode nos atrapalhar. Ou seja, nessa hora ninguém pode bater na porta. Nessa hora eu não posso abrir a porta para ninguém entrar. O momento de oração é um momento que nós devemos nos concentrar verdadeiramente com Deus. É um momento que a porta tem que estar fechada, não pode entrar nada. Ou seja, nada pode interromper. Ninguém pode me interromper no meu momento de oração, porque eu estou com a porta fechada. Os meus pensamentos também têm que estar conectados com Deus no momento de oração. Eu não posso estar orando a Deus, entendeu? E pensando na conta de luz que tem que pagar, na conta de água, na compra que tem que fazer, naquele almoço que está quase pronto, aquele feijão que está na panela. Entende? A porta tem que estar fechada, nada pode entrar nesse momento. Eu tenho que estar conectado mesmo com Deus, falando com Deus e pensando em Deus. Eu também não posso ficar parando, interrompendo a minha oração toda hora para atender ou falar com alguém, entendeu? Porque esse momento de oração com Deus, ele é um momento ímpar. É um momento, eu tô falando com Deus, por favor. Não vai me interromper agora, eu estou falando com Deus. Estou falando com o Criador dos céus e da terra. Ninguém pode me interromper, ninguém pode me atrapalhar nesse momento. A porta tem que estar fechada, entende? O fechar a porta também, o entrar no quarto e fechar a porta, é que no momento de oração, Jesus aqui está nos ensinando que o nosso momento com Deus de oração é um momento muito particular, muito pessoal. Não podemos permitir que alguém interrompa esse momento, entende? E nós temos que levar isso a sério. Às vezes a pessoa está orando, está ali orando, meu Deus, meu Pai, e de repente para, conversa com um, conversa com outro, aí de repente começa a orar de novo, conversa com um, conversa com outro. Não, tem que fechar a porta do quarto, ninguém pode entrar.
Ninguém pode interromper. Nesse momento, ninguém pode bater na porta, porque você está falando com o Pai Celestial. Entende? E interessante também, nesse texto, nós aprendemos uma coisa muito interessante também. Quando nós entramos no nosso quarto, nós fechamos a porta para orar a Deus em secreto. Olha para você ver. Quando eu oro a Deus em secreto, isso é só eu e Deus. Entende? É aquilo que ele fala com os discípulos dele, que os fariseus, eles oravam para serem vistos pelos homens. Nós estamos no secreto, estamos dentro do quarto, estamos com a porta fechada. E aquele que nos vê em secreto? Aquele que nos vê em secreto. Isso aqui é maravilhoso. Aquele que nos vê em secreto. Olha pra você ver, você entra no seu quarto, você fecha a porta, você ora a Deus em secreto. Quer dizer, ninguém está vendo você orar, é você e Deus. Mas Deus, ele em secreto, ou seja, Deus está te vendo. Deus está te vendo você, entende? Todo momento, na verdade, Deus nos vê. Deus nos vê, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Ele nos vê. Ele nos vê em secreto. A todo tempo Deus está nos vendo. Me parece que tem um texto, no livro de Hebreus, no capítulo de número 4, verso de número 13. Lá está escrito: e não há criatura que não seja manifesto na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão patentes e descobertas aos olhos daquele a quem teremos que prestar conta. Ou seja, Deus nos vê a todo tempo. Nós sabemos disso. Nós sabemos. Na sua onisciência, ele tem conhecimento de todas as coisas. Na sua onipresente, ele está presente em todo o tempo. Porque Deus ele tem esses atributos naturais, que é a onisciência e a onipresença, que são atributos naturais de Deus. Entende? Deus nos vê. Aonde que nós estivermos orando, buscando, Deus nos vê. Deus nos vê, Deus nos ouve. No secreto. Entende? Por isso que também nós temos que tomar muito cuidado, ter muita vigilância com as coisas que estamos fazendo todos os dias. Entende? Pensar que Deus não vê o que estamos fazendo, o que é certo e o que é errado. Porque a oração, eu acredito que a oração, ela tem que ter, a vida da pessoa que ora tem que ser uma vida de uma pessoa arrependida, uma pessoa que se arrependeu das suas coisas erradas, da vida de pecado, que se converteu verdadeiramente, entende? Tem um texto na palavra de Deus, em João capítulo 9, verso de número 31. Foi quando o cego ele foi curado. Lá tem uma fala muito interessante. O ex-cego, ele fala lá para os fariseus que estavam interrogando ele. Ele diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Atender é responder uma oração, é responder uma súplica. Você percebe o que esse ex-cego fala? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Interessante, né? Se alguém teme a Deus, olha, o temor ele é fundamental para quem quer uma resposta, segundo esse texto, tá bom? Temor, pessoa que teme a Deus. Você acha que uma pessoa que teme a Deus é uma pessoa que rouba, que dá calote, que compra, não paga, que é mentiroso, que adultera, que se prostitui? Você acha que uma pessoa que assine, que vive assistindo pornografia, entende? Bom, você acha que essa pessoa tem temor de Deus? Uma pessoa que vive nessa prática? Cara caloteiro, mentiroso, gosta de levar vantagem, quer furar o olho de todo mundo para sair na frente, para se enriquecer, tá sempre dando um jeitinho brasileiro para levar uma vantagem. Você acha que uma pessoa dessa, ela tem temor de Deus? Ele diz nesse texto, se alguém teme a Deus, uma das coisas também que ele fala, se alguém pratica a sua vontade. Observe, capítulo 9 de João, verso 31. Mas sabemos que Deus não atende a pecadores, mas se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Vontade? Deus tem vontade. Deus tem vontade. É interessante, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, lá no verso 9, ele fala isso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Vontade, seja feita a tua vontade. É muito interessante.
Muito interessante isso, né? Tem uma passagem que ela é muito conhecida por nós, capítulo 7 de Mateus, no verso 21. Lá está escrito assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitos milagres. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos os que praticais a iniquidade. Olha, é expulsar demônio, profetizar, milagre, não é evidência, entende? Não é uma evidência, esse cara é um homem de Deus porque ele expulsa demônio, ele profetiza e ele faz milagre. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Pelos frutos conhecer. Me parece que Mateus capítulo 7, no verso de número 15, me parece que é o verso de número 15, se não me falha a memória, fala isso. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se disfarçam como ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Se disfarça como ovelha. Quando se disfarça como ovelha é para ficar no meio do rebanho mesmo. Mas, ou seja, expulsar demônio, profetizar e curar ou fazer milagre não significa que seja uma pessoa, entende? Realmente uma pessoa de Deus por essas práticas, não. Não é não, porque esses aí faziam essas coisas, segundo está escrito em Mateus 7, 21, e aí Jesus disse, né? Nunca vos conheci. Então, meu filho, é pelo fruto que se conhece uma árvore. Mas isso é importante nós destacarmos aqui. Porque quando falou assim: mas se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, uma das vontades de Deus, tá? Deus também tem vontade. Não é só você, não é só eu, não somos nós. Mas eu tenho, você também tem vontade. Mas Deus também tem vontade. Mas uma das vontades de Deus, uma das suas vontades, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, o verso de número 3, sabe o que está escrito lá? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a santificação e que vos abstenhais da prostituição. É o que diz o texto. Porque quando nós estamos orando, nós temos que ter uma vida de arrependimento. Uma vida de arrependimento. A nossa vida não pode estar toda desconcertada. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender para orar e buscar a Deus. Ficar orando, buscando a Deus, entrando no quarto, fechando a porta secreta, mas com a vida toda errada, bagunçada. Nós temos que nos arrepender. Temos que pedir perdão a Deus. E temos que mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. O que é santificação? Eu entendo a santificação pelo que Pedro fala. O apóstolo Pedro, ele escreve na sua primeira carta, me parece, no capítulo 1, me parece que é o verso de número 14 que ele diz isso: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós mesmos santos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo como eu sou santo. Observe que a santificação são procedimentos, são atitudes, entende? Vou voltar, você lembra que eu falei aqui? O cara vive na prostituição, o cara é caloteiro, o cara é mentiroso, o cara é enganador, o cara quer furar o olho de todo mundo, o cara só quer levar vantagem, entende? Para depois ele dizer: eu estou prosperando, furando o olho de todo mundo, passando a perna em todo mundo, entendeu? E ainda conta essas vantagens ainda. A santificação, ela está no procedimento e nas atitudes das pessoas. Entende? E outra coisa, eu já ouvi alguém dizer: não, quem santifica o homem é o Espírito Santo. Se o homem ele é santificado pela palavra, lembra? Acho que é João 17, não recordo agora. Mas ele diz lá: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então significa que a pessoa ela tem que praticar a verdade das Escrituras. Entende? Se lá diz assim, em Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, fala assim: que vos abstenhais da prostituição, você coloca em prática. Você não vai fazer mais. Então você se santifica praticando o que a Bíblia ensina. É isso. E a santificação é através do vosso procedimento. É o que Pedro fala. Entende?
como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós mesmos santo em todo o vosso procedimento. Santo em todo o vosso procedimento, entende? A sua maneira de proceder, de agir, de fazer as coisas que leva você à santificação, segundo esse texto. Então, nós temos que praticar o que a Bíblia, na verdade, nos ensina. Então, por exemplo, se lá na oração, capítulo 6 de Mateus, Jesus ensinando eles a orar, falou, seja feita a tua vontade, então, peraí, Deus tem vontade. Esse texto fala que a vontade de Deus é a nossa santificação. Ou seja, que nós temos uma vida santa. Essa é a verdade. Aqui não é uma questão de querer ser santarrão, não é nada disso, entende? A Bíblia quer que nós sejamos pessoas santas, é nas nossas práticas, não é na aparência, não é na maneira de vestir, são nas nossas atitudes e no nosso procedimento. Por que isso? Eu acredito que isso pode nos trazer uma resposta de oração. Você quer ver uma coisa interessante? Quando você lê a 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que é um texto muito conhecido, o que ele diz lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter, arrepender, se converter de quê? Dos seus maus caminhos. Qual é os maus caminhos? Qual é o seu mau caminho? Você é roubador, é enganador, é mentiroso, você é adúltero, você é prostituto, você é alcoólatra, você é drogado. Qual é o seu mau caminho? Qual é o nosso mau caminho? Lá de se converter dos seus maus caminhos. É o que diz o texto. Se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá vendo? Não tem escapatória, não. Se converter do céu, eu ouvirei do céu, tá vendo, cara? Ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá vendo? Deus quer que o homem se arrependa, que o homem se converta, entende? Das suas más obras, dos seus pecados. Nós temos que abandonar, é verdade. Temos que deixar, entende? Temos que abandonar. Nós não queremos resposta. Nós não queremos resposta. Entende? Tem pessoas que só ora, que só busca Deus quando está em grande apuro. Tem uma passagem na Bíblia que ela é semelhante a isso. Ela é semelhante. Lá diz o seguinte, que Jonas, quando Deus falou para ele ir para Nínive, ele pegou um navio para ir para Tarsis. Depois você conhece a história, foi lançado no mar, o peixe tragou Jonas, né? Deus deparou um peixe que tragou Jonas, e aí o que acontece? Jonas estava lá no ventre de peixe, de repente lá ele fez uma oração. Me parece que é o livro de Jonas, capítulo 2, acho que é o verso 7. Acho que é o verso 7, está por aí, se não for 7, está ali, está perto. Ele diz assim, quando desfalecia dentro em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Parece que Jonas só se lembrou de Deus porque ele desfalecia em mim a minha alma, ele estava morrendo. Tem gente que é assim, só lembra de Deus quando está morrendo, quando está na pior das hipóteses. E aí ele lembra de Deus. Oh, Deus, Deus, Deus. Já viu? Tem gente que é assim. Quando ele está mal, ele corre para a igreja. Quando ele está bem, ele sai da igreja. Tem gente que é assim. Não estou falando que todos são assim, mas alguns, tem muita gente desse jeito, né? Eu já conheci algumas pessoas assim. Quando elas estão bem financeiramente, elas estão só curtindo a vida. Quando estão na pior, corre para a igreja para buscar a bênção de novo. Mas você observa esse texto desse acontecimento da vida de Jonas, que ele só se lembrou de Deus lá na verdade, lá no peixe, ele fala, né? Quando desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, tá vendo? Jonas estava morrendo, aí ele se lembrou, clamou a Deus, ainda fez um voto a Deus ainda, e falou, o que eu votei eu vou pagar. É desse jeito. Aquele que te vê em secreto te recompensará, tá vendo? Deus é um Deus que nos recompensa. Tem um texto no livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 6, que lá fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam-se de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam.